Para tudo agora, porque o que aconteceu entre Memphis Depay e Ronaldo Fenômeno não foi apenas uma foto, não foi apenas um encontro casual e definitivamente não foi apenas conteúdo para redes sociais, foi um gesto carregado de símbolo, mensagem e bastidor. E se você não percebeu o que realmente está sendo construído por trás dessa imagem, fica comigo até o final, porque essa história pode representar o início de uma nova era no Corinthians. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o gostei agora, porque aqui você não recebe só notícia, você recebe análise, contexto e aquilo que muita gente não enxerga. Se você é Corinthians de verdade, esse vídeo é obrigatório até o fim. Tudo começou quando Memphis publicou uma foto ao lado de Ronaldo Fenômeno com uma legenda simples, mas extremamente poderosa. Fenômeno chefe, 2 palavras. Mas no futebol, principalmente no Corinthians, nada é por acaso. Estamos falando de 2 camisas 10. 2 jogadores que carregam peso midiático, peso técnico e principalmente peso histórico. De um lado, Ronaldo, o ícone mundial, campeão do mundo, o homem que mudou o patamar institucional do Corinthians quando chegou em 2009. Do outro lado, Memphis, a nova referência técnica e simbólica do elenco atual, o jogador que chegou cercado de expectativa e responsabilidade para ser protagonista. O impacto foi imediato. Torcedores invadiram os comentários emocionados. Muitos disseram que a foto pesava de tanta história. Outros lembraram da Copa do Brasil de 2009, quando o Ronaldo recolocou o clube no topo nacional. E agora? A pergunta que começou a circular foi inevitável. Será que Memphis pode ser o símbolo de uma nova fase vencedora em 2025? Isso não é apenas nostalgia, isso é construção de legado. E o mais interessante não é apenas o encontro, é o contexto. Memphis não tem se comportado como alguém de passagem. Desde que chegou, ele demonstra que quer entender o clube, viver o clube e sentir o Corinthians de verdade. Quando esteve no Brasil fora da rotina de jogos, foi visto caminhando com tranquilidade, sem estrelismo, sem excesso de segurança, absorvendo o ambiente. Esse comportamento aproxima o torcedor, cria identificação, mostra que ele entende onde está pisando. E quando ele escolhe Ronaldo como referência pública, ele envia um recado claro. Ele sabe o peso da camisa 10, ele sabe quem abriu caminhos antes dele e, principalmente, ele sabe que no Corinthians ninguém constrói história sozinho. Ronaldo não foi apenas um ex-jogador, ele representou ambição global, representou mudança de mentalidade, representou profissionalismo em alto nível. Foi com ele que o Corinthians voltou a ser protagonista internacional. Memphis sabe disso. E ao se associar simbolicamente a essa imagem, ele envia mensagem para o elenco, para a torcida e para o futebol brasileiro. Essa foto não é só um encontro de craques, é um sinal de respeito, um sinal de responsabilidade. E talvez um sinal de que algo maior está sendo desenhado nos bastidores. Mas se você acha que isso termina na simbologia, se prepara. Porque na próxima parte vamos entrar no impacto real dessa atitude dentro do vestiário, na diretoria e principalmente no futuro competitivo do Corinthians. Comenta aqui o que essa foto representou para você, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Agora vamos entrar na parte que quase ninguém está falando, mas que faz toda a diferença para entender o tamanho desse gesto de Memphis. No Corinthians, a camisa 10 não é apenas um número, ela é uma herança pesada. É cobrança constante, é idolatria instantânea, é responsabilidade máxima. Quem veste essa camisa automaticamente vira espelho para o elenco, referência para a torcida e símbolo do projeto esportivo. E é exatamente aí que o encontro com Ronaldo ganha outra dimensão. Gestos falam mais alto do que discursos. Memphis poderia ter publicado foto com qualquer personalidade mundial. Ele poderia ter escolhido qualquer ícone do futebol europeu. Mas ele escolheu justamente o maior nome da história recente do Corinthians. Isso não é acaso, isso é leitura de ambiente. Ele entende que no Corinthians não basta jogar bem, é preciso compreender a alma do clube, é preciso respeitar quem construiu a estrada antes. É preciso se conectar com a memória afetiva da torcida. Dentro do vestiário, esse tipo de atitude pesa. Jogador observa a postura. Observa liderança. Observa comportamento fora de campo.
Quando o camisa 10 demonstra respeito pela história, ele automaticamente ganha autoridade interna. Ele não precisa gritar, não precisa bater no peito toda hora. A liderança nasce do exemplo, e isso fortalece o grupo, porque cria união, cria identidade, cria senso de missão. Grandes times não nascem apenas de talento, nascem de mentalidade coletiva. E mentalidade coletiva começa quando os principais nomes do elenco demonstram compromisso com algo maior que eles mesmos. Outro ponto importante é a mensagem enviada para a diretoria. Memphis deixa claro que não quer ser apenas mais um nome internacional que passou pelo Corinthians. Ele quer estar alinhado com a grandeza do clube, quer ser parte da narrativa, quer ser protagonista de um novo ciclo. Isso gera confiança institucional. Quando a principal estrela demonstra comprometimento com a história e com o projeto, o clube ganha força para pensar grande, para planejar títulos, para sonhar com protagonismo continental novamente, e a torcida sente isso. Mesmo que de forma inconsciente, o corintiano valoriza quem entende o clube, valoriza quem respeita os ídolos, valoriza quem assume responsabilidade. Por isso a reação nas redes foi tão forte. Não foi só empolgação, foi identificação. O torcedor se viu representado naquele gesto simples, mas extremamente simbólico. Existe também um fator psicológico importante. Quando o principal jogador do time assume publicamente o peso da camisa, ele eleva o nível de exigência pessoal, ele coloca a própria imagem em jogo. Isso muda a postura em treino, muda a postura em clássico, muda a postura em decisão. Ronaldo fez isso em 2009. Ele assumiu pressão e transformou em performance. Memphis parece disposto a trilhar caminho semelhante, adaptado aos tempos modernos, com redes sociais, exposição global e cobrança instantânea. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Ele quer apenas jogar? Ou quer marcar época? Porque quem entende o peso da história geralmente quer escrever o próprio capítulo inesquecível. Mas se você acha que o impacto disso fica apenas no campo emocional, espera até a próxima parte, porque agora vamos falar sobre o reflexo competitivo real dessa postura dentro de campo e no futuro do Corinthians. Agora vem a parte que realmente muda o jogo. Porque tudo isso não é apenas simbologia bonita para a rede social. Existe um reflexo competitivo real quando o principal jogador do elenco assume esse tipo de postura. Futebol é confiança, é ambiente, é mentalidade. E quando o camisa 10 demonstra segurança, entendimento da história e conexão com o clube, isso transforma o clima interno. O Corinthians vive um momento de reconstrução de identidade. O clube busca novamente respeito, protagonismo e medo nos adversários. E isso não se constrói apenas com esquema tático ou contratação pontual, se constrói com mentalidade vencedora. Quando Memphis se aproxima simbolicamente de Ronaldo, ele assume para si uma cobrança maior. Ele diz, sem falar, que aceita o peso, que quer carregar responsabilidade, que quer decidir. Jogadores desse perfil crescem em jogo grande. Clássico não é jogo comum. Mata-mata não é jogo comum. Decisão não é jogo comum. São momentos que criam ídolos. Ronaldo fez isso no Corinthians. Ele chegou desacreditado, pressionado e respondeu em campo. E Memphis parece entender que se quiser entrar para a história, precisará fazer o mesmo. Existe também um efeito psicológico pouco comentado. Quando o Corinthians entra em campo com um camisa 10 que se posiciona como herdeiro simbólico de uma era vencedora, o respeito aumenta, a marcação muda, a postura do adversário muda, o jogo mental começa antes do apito inicial. Isso dá vantagem competitiva e o treinador também ganha com isso. Ter um líder técnico e emocional facilita ajustes táticos, facilita leitura de jogo, facilita controle de grupo. Memphis não é apenas execução, ele é comunicação, ele orienta, ele chama responsabilidade, ele pede a bola, ele assume o erro e assume a decisão. Esse tipo de jogador transforma empate em vitória e a torcida sente. Quando o camisa 10 chama o jogo, o estádio responde, a energia sobe, o ambiente muda, o Corinthians vira pressão constante. Foi assim com Ronaldo, foi assim com outros ídolos. E tudo indica que Memphis está caminhando para esse patamar. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Ao se associar à imagem de Ronaldo, Memphis não está apenas homenageando o passado, ele está elevando a expectativa sobre si mesmo. Ele está dizendo que não quer ser apenas mais um bom jogador, quer ser referência. E quando um atleta assume essa narrativa, ele se cobra mais, treina mais, se prepara mais.
Porque agora ele não está defendendo apenas seu nome, está defendendo a camisa 10 do Corinthians. Isso influencia jovens do elenco, influencia ambiente, influencia postura coletiva. Grandes clubes mantêm hegemonia quando criam cultura interna forte, e cultura nasce de exemplos. Mas ainda falta a parte mais decisiva dessa história, porque esse movimento não impacta apenas Memphis e o elenco. Ele pode mudar o posicionamento do Corinthians no cenário nacional e internacional. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Agora chegamos ao ponto decisivo dessa história. O que Memphis está construindo desde que chegou ao Corinthians não tem cara de algo passageiro. Pelo contrário, cada gesto, cada declaração, cada aparição pública aponta para um roteiro muito claro. Ele quer deixar marca profunda no clube. A foto com Ronaldo não foi um acaso, foi confirmação pública de um posicionamento. Daqui pra frente, o Corinthians ganha algo que estava faltando há algum tempo: um rosto forte, uma narrativa clara, um eixo de protagonismo. Quando o camisa 10 assume liderança simbólica, o time ganha identidade, e identidade pesa em campeonato, pesa em clássico, pesa principalmente nos momentos em que o jogo parece escapar. É nessas horas que nascem os ídolos, e Memphis sabe disso. O torcedor precisa entender que esse movimento também muda o patamar de expectativa. Não é mais apenas competir, é brigar por títulos, é buscar respeito, é voltar a impor medo nos adversários. O Corinthians passa a ser observado com mais atenção dentro e fora do Brasil. A imagem internacional do clube cresce quando um astro mundial demonstra conexão real com a história. Isso atrai novos olhares, atrai mercado, atrai jogadores, atrai oportunidades. O impacto não é apenas esportivo, é institucional. Existe também um legado interno sendo criado. Jogadores mais jovens observam tudo, aprendem, se inspiram. Quando um atleta de nível mundial respeita a história do clube, ele fortalece cultura, fortalece mentalidade, fortalece o DNA vencedor. Grandes clubes se mantêm fortes quando conectam passado, presente e futuro. Ronaldo representa o passado que abriu portas e recolocou o Corinthians no topo. Memphis representa o presente que pode consolidar uma nova era. A conexão entre os dois simboliza continuidade, ambição e grandeza. E agora, a responsabilidade também é da torcida, porque quando o clube, jogador e arquibancada caminham na mesma direção, o resultado aparece, sempre aparece. Memphis já deixou claro que entende o peso da camisa, entende o tamanho do clube, entende o que significa ser camisa 10 no Corinthians. Agora resta saber até onde ele vai levar essa história. Vai ser apenas um grande jogador que passou por aqui, ou vai ser o nome que marcou uma geração? A resposta não está na foto, está nos próximos jogos, nos clássicos, nas decisões. Mas uma coisa é certa: o movimento foi calculado, a mensagem foi enviada, e o Corinthians começa a escrever um novo capítulo. Se você acredita que Memphis pode marcar época no Corinthians, comenta aqui embaixo. Se você sentiu o peso dessa conexão com o Ronaldo, deixa o gostei. E se você quer acompanhar cada passo dessa nova fase, já se inscreve no canal. Porque quando a camisa 10 entende o tamanho da história, o futuro pode ser grande. E no Corinthians, grande nunca é suficiente, é preciso ser gigante.